Vamos lá. Então, sejam bem-vindos. Boa noite a todos. Eu acredito que vocês devem ter dado uma olhada no PDF que eu mandei para vocês sobre o tema de hoje, né? Definições desde o período antigo à modernidade. Por mais que a gente já, enquanto professores, conheçamos o que significa o termo yoga, sua proposta, suas origens, e quem está começando agora também vai estar se apropriando disso, né? A gente precisa situar um pouquinho melhor os conceitos, tá? Os termos, os conceitos e tudo mais. É, Quando a gente fala sobre o termo yoga, etimologicamente, ele não tem nada a ver com aquilo que hoje nós entendemos como prática fechada, prática sistematizada, né? Treinamento de yoga mesmo, como uma escola de sabedoria, uma escola de filosofia e, no período moderno, uma escola de gerenciamento da saúde física e mental. E esse pensamento recente, contemporâneo, moderno, sendo o yoga uma escola de gerenciamento da saúde física e mental, nunca existiu na tradição. Na antiguidade não se falava em práticas de yoga para melhorar o estresse, a ansiedade, as tensões, até porque esses males que são mais comuns nos dias de hoje sempre existiram, claro, mas não haviam sido decifrados ainda, né? Não haviam sido ainda conhecidos pela ciência. Então não se falava das demandas que hoje as pessoas estão buscando ao virem fazer yoga. Na antiguidade, yoga, antes de ser uma escola de sabedoria, significava muitas coisas diferentes, tá? Yoga, gente, é um termo genérico. Pode significar realmente coisas que nada tem a ver com o que a gente desenvolve dentro da prática do yoga, tá? Dentro das muitas interpretações do yoga que encontramos não só na literatura, mas também na astronomia, na própria astrologia hindu, na medicina tradicional indiana, na dança clássica indiana, nas artes marciais indianas, ah, no estudo acadêmico indiano, nos cursos de formação, né, em escolas regulares, a gente vai ter a palavra yoga apresentada de várias maneiras diferentes, que pode significar coisas realmente totalmente contraditórias ao que nós fazemos hoje em dia. Mas quando nós olhamos como professores de yoga para o termo yoga, tal como nós defendemos, professamos, ensinamos, aí sim a gente tem um ponto de partida, tá? Tem um ponto de partida. A palavra yoga, ao contrário também do que muita gente sugere, e inclusive encontramos essa sugestão de tradução literal em livros aqui publicados, não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos, como sendo união, né? Yoga significa união, yoga significa integração, yoga significa afinidade. Não é correta essa afirmação, tá? Para a palavra união, nós temos um outro termo sânscrito que é samyoga. Se eu tiro sam, aí fica yoga, né? Mas o termo yoga, tal como nós utilizamos, que vem do termo yud. Yud é um prefixo sânscrito que sugere adequação, uso, meio ou ferramenta. Tem várias interpretações sobre Yud. Eu até coloquei no artigo que eu publiquei com vocês 5 princípios, né? Yud significa aplicar corretamente, empregar como meio, adequar, colocar em uso, dirigir ou conduzir. Perceba que se a gente olha no primeiro momento para essa definição do termo Yud, parece que nada tem a ver com o yoga tal como nós o fazemos. Então, o yoga que nós fazemos vem desse primeiro termo, tá? E aí, claro, ele vai se desenvolver ao longo da história. Só que quando a gente olha para o yoga como aquilo que une, integra, afina, e entende isso como uma tradução, e é uma meia-verdade, mas não está correto a gente traduzir a palavra yoga como união, né? É justamente pelo fato daquilo que o yoga produz no indivíduo, né? Então, a gente tem a ideia de união como um efeito e não como uma causa. Ao praticarmos yoga, havia inclusive um grande, só um adendo aqui, tá? Que era o Swami Maharishi. Swami Maharishi, ele dizia, ele foi um dos primeiros, inclusive, que falava do yoga
como aquilo que une, como aquilo que integra, como aquilo que afina. Mas muitas pessoas, ao ouvirem isso, entendiam que ele estava dizendo que yoga é união, afinação, né? Ou integração. Não. Ele queria dizer que ao produzirmos uma vida adequada, né? Ao organizarmos o nosso entorno de forma a conduzir de maneira correta nossos estudos, nosso trabalho, nossos relacionamentos, a nossa vida como um todo, a gente tende a unir, a integrar, a afinar tudo aquilo que está separado. Daí vem o termo Samyoga, de união. Então, yoga produz Samyoga. O yoga, como uso, como ferramenta, como um meio para algo, leva o indivíduo a se integrar, a se unir, a afinar tudo aquilo que, de certa forma, esteja separado na vida dele. E o Maharishi dizia ainda mais: para unir, é preciso primeiro encontrar o momento em que houve a separação. Para integrar, você primeiro precisa saber o que é que se desintegrou, né? Para afinar, você primeiro precisa saber o que é que se desafinou, né? O que é que se desuniu de você, né? Então, primeiro você investiga a origem do que está separado, do que fragmentou, do que se distanciou, que é real, para só então, dentro de uma ferramenta que é aquilo que nós chamamos de yoga, essa ferramenta que é um uso, é um meio, né, é um instrumento para produzir ali na frente, dentre muitos efeitos que o yoga sugere, Samyoga, que é a união. Mas vamos lembrar que para Patanjali, nos Yoga Sutras, a meta do yoga é Samadhi, autoconhecimento, hiperconsciência, mega lucidez, e uma vez em autoconhecimento por excelência, nós nos desdobramos para o Kaivalya, que é o estado de libertação dos aspectos ilusórios da mente. Quando a gente se desconecta de tudo aquilo que faz o ser humano sofrer, que nasce de uma mente que está em devaneio, e conecta essa mente, conecta esse indivíduo com a realidade, fazendo ele perceber a verdade tal como ela é, como um instrumento de conexão com a realidade. Tudo que a gente faz no yoga é para isso, né? Se desvencilhar de Maya, que é o arquétipo da ilusão, e nos conectar com o Dharma, com a verdade, e uma vez no Dharma, com a verdade, a gente está na realidade, tá? Então, é, a gente poderia encontrar outras origens etimológicas para a palavra yoga, dependendo da linha de conhecimento que a gente iria estar estudando, né? Se eu estivesse estudando, por exemplo, astrologia, yoga não vem, ou melhor, o termo yoga para astrologia nada tem a ver com o termo yud, que vai produzir também esse yoga que nós fazemos hoje em dia. Para a astrologia hindu, o termo yoga refere-se a um tipo de é, a tradução mais adequada, que seria um tipo de ordem no caos. Quando o astrólogo, ao observar os astros, ele consegue ordenar o caos para sistematizar esse caos dentro de uma metodologia de ensino, por exemplo, aquilo que a astrologia faz, vai tentar sistematizar, vai tentar trazer ordem ao caos universal. Daí, inclusive, vem a palavra cosmos. A palavra cosmos significa ordem, né? Ou aquilo que está ordenado. Ele vai tentar encontrar uma ordem. Então, para a astrologia, yoga significa essa busca do ordenamento astral, essa busca da compreensão do caos para ordenar a vida do indivíduo. Como é que eu estou olhando para o universo? Como é que eu estou percebendo o universo, né? Percebe? Tem uma conotação totalmente diferente do que a gente faz, né? Para a agricultura, por exemplo, a palavra yoga é uma ferramenta. E essa mesma ferramenta ela vai aparecer no clássico, no épico Bhagavad Gita. O que é essa ferramenta na agricultura hindu? É um emaranhado de cordas de ferro e madeira que conecta o boi à carroça, sabe? Quando você coloca o boi na frente da carroça, tem lá a madeira, tem as cordas, tem o ferro, tem os parafusos, então, aquele emaranhado de coisa ali que conecta boi à carroça é o que na agricultura é chamado de yoga. E essa interpretação, inclusive, aparece na Gita mesmo. Claro que aí a Gita vai se desenvolver de uma outra forma, o termo yoga vai ganhar uma outra conotação, mais devocional, mas a própria Gita já mostra o termo yoga bem diferente daquele que Patanjali sugere nos Yoga Sutras, que também é diferente daquele que Swatamarama vai sugerir no clássico Hatha Yoga Pradipika do século XV. Aí você fala, caramba, mas qual que é o yoga então, né? São três yogas diferentes? Mais ou menos, né? São três propostas diferentes que sugerem a mesma coisa.
São três caminhos que levam para o mesmo lugar, né? São três maneiras diferentes de perseguir a mesma coisa. Então, assim, a gente tem que ter bastante cuidado quando vamos definir o termo yoga. Eu não gosto de uma definição fechada para o termo yoga, porque não existe uma definição fechada em si, tá? Yoga não é uma coisa fechada em si mesmo. Yoga, as palavras de um professor bastante querido, amigo, o professor André, né? Talvez alguns de vocês conheçam, André De Rosa, ele sempre fala que o yoga é uma cultura, né? Há muita coisa dentro dessa cultura, há muitas expertises diferentes, há muitas linhas de conhecimentos diferentes, tá? Então a gente pode partir aqui como definição mais coesa com o que estamos buscando ao ensinar yoga, que vem desse termo yud em sânscrito, que não é união, tá? O termo Yud vai, como dito, significa aplicar corretamente. Ou seja, quando você está se propondo a fazer algo, e para que aquele algo seja bem feito, você precisa aprender a técnica correta para fazê-lo. Você precisa ter um certo esforço, um certo comprometimento, uma certa devoção, um certo empenho de energia para dominar uma determinada expertise, então fazer aquilo acontecer corretamente. O termo Yud vem daí. Empregar como meio, ou seja, você vai utilizar o yoga como uma ferramenta. Que ferramenta é essa? É aquela que vai sugerir uma outra tradução que é adequação, né? É uma ferramenta que vai ser utilizada para que você produza no seu entorno uma vida adequada, tá? Adequação, como dito, nos estudos, no trabalho, nos relacionamentos, na vida espiritual, na vida como um todo. Buscar uma vida equilibrada, uma vida estável, uma vida adequada, né? Colocar em uso, use, né? Se aquilo que você está se propondo a fazer não puder ser praticado, não puder ser usado, de nada serve. O yoga só tem uma função real na sua prática enquanto efeito causal se você colocar aquilo em uso. E onde é que você coloca isso em uso? No seu cotidiano, nas suas circunstâncias, na sua vida tal como ela se apresenta a você. Não é uma vida ideal que você sonha em ter, não é uma vida que você já teve, que você agora fica trazendo para o presente, não. É aquilo que você consegue adequar, fazer, acontecer no aqui e agora. Então, colocar em uso, ou seja, colocar em prática aquilo que o yoga sugere. Dirigir ou conduzir? Dirigir ou conduzir aqui significa que o yoga, como ferramenta, é como se fosse realmente um volante de um automóvel, né? Se você não tiver o volante no automóvel, mesmo tendo o automóvel, você não consegue levar o automóvel para lugar nenhum. Estando dentro dele, não dá para sair. Você pode até produzir um acidente ali, né? O volante faz com que você conduza ele para a esquerda, para a direita, uma curva mais acentuada, mais fechada, e ele por si só também não serve de nada. Então, o que que o volante faz? Conecta você, que é o motorista, com o veículo que vai te levar para um lugar. Essa é a ideia do yoga enquanto escola de sabedoria. Então, percebe que traduzir o termo yoga pode ser bastante escorregadio, como uma definição última, sabe? Assim, eu realmente, antigamente, quando eu comecei a praticar yoga, eu também lia o yoga como ah, uma técnica ou uma ciência que produzia união. Mas ficava muito vago isso, né? Então, como dito, nas palavras do próprio Maharishi, né? Antes de unir, é necessário saber em que momento houve a separação, né? Aí tem todo um processo de maturidade, né? De desenvolvimento da prática, dos estudos, para que você consiga fazer isso, tá? Lá no PDF, a gente continua. Não sei se vocês estão acompanhando aí comigo, tá? Eu deixo aqui uma notinha pedagógica embaixo sobre isso, né? Exatamente como eu te falei, ao ensinar yoga, evite definições vagas, né? Explica aos alunos que o yoga é bastante amplo enquanto técnica, enquanto escola de sabedoria. Ele não pode e nem deve significar uma única coisa, tá? Então, quando alguém vender uma ideia de que yoga é definitivamente isto ou aquilo, desculpa dizer, mas vai estar mentindo para você, tá? Yoga realmente pode ser muitas coisas diferentes, tá? Então, a gente não pode ensinar
professar e continuar fazendo com que os alunos continuem acreditando que yoga seja aquilo que ele não é. Por exemplo, yoga não é união, tá? Então nunca mais digam isso. O que que significa yoga? Yoga não... Ah, mas o professor Hermógenes disse que yoga é união. Claro, o professor Hermógenes é um grande expoente do yoga nacional, é um professor queridíssimo, assim, foi um dos grandes responsáveis pela divulgação do yoga. Ah, mas como ele não conhecia sânscrito na época, como ele não teve, assim como outros professores, o Caio Miranda, o Caio Miranda foi o general de exército que mais escreveu sobre yoga no Brasil, teve livros publicados no mundo inteiro, foi o primeiro autor a escrever sobre o assunto em 1900, de 1940 a 1960, né? Mas escreveu muita bobagem, assim, porque não vinha de uma formação tradicional, não teve um professor, não teve um mestre de uma tradição autêntica, né? Todos esses professores, o Caio Miranda, o professor De Rose, o professor Hermógenes e outros da velha guarda, que foram os responsáveis por esse pioneirismo do yoga nacional, eram todos autodidatas e fizeram realmente muito pelo yoga. Todos nós temos que ser muito gratos a eles, né? O general Caio Miranda, o professor De Rose, o professor Hermógenes e tantos outros, né? Mas com o avançar do tempo, muitos professores aqui no Brasil começaram a viajar, começaram a estudar fora e trouxeram isso para cá. Começaram a trazer livros, começaram a traduzir materiais diretamente do sânscrito para o nosso idioma, e aí a gente começou a perceber que o yoga era uma coisa um pouquinho diferente daquela que era divulgada na década de 1960, 70 e 1980. Aí, nos anos 90 em diante, a coisa começa a mudar, né? Mas as primeiras 3, 4 décadas da história do yoga no Brasil foi uma história bastante confusa. A gente vai estar conversando sobre isso na próxima aula, sobre a historiografia do yoga, tá? Então, a gente tem que ter uma honestidade intelectual com os nossos alunos e com os nossos estudos mesmo, com a nossa prática, né? De não querer fechar o yoga numa coisa, fechar o yoga em si mesmo. Não, o meu yoga é isso. E se é isso que eu vou ensinar para todos. Não, não pode pensar assim. O yoga pode ser muitas coisas diferentes. Há muitas correntes diferentes do yoga que você pode aprender muito. É claro que você vai ter uma preferência de estudos, vai ter uma preferência de treinamento. Eu tenho a minha. Gosto do Dharma Yoga, gosto de Hatha Yoga, gosto de Raja Yoga, mas eu me propus a estudar outras escolas, outras vertentes. Mas, infelizmente, há determinadas escolas de yoga, há determinados métodos de yoga que fecham o yoga em si mesmo. Eles professam serem os donos da verdade. Não, o meu yoga é o verdadeiro, todo o resto é apócrifo, todo o resto é equivocado. Há uma linha de yoga devocional e algumas escolas que são mais radicais, como Bhakti Yoga, que é um yoga religioso, né? Eles professam abertamente que eles detêm a verdade do yoga. Eles são o verdadeiro yoga. Todos os demais yogas são falsos. São uma espécie de pegadinhas de Shiva para tentar testar a fé dos devotos de Krishna, por exemplo, né? Isso é um equívoco, né? A gente tem que respeitar, obviamente, a proposta cultural lá, a proposta religiosa, a proposta espiritual daquele método, mas quando eles falam, professam que o Bhakti Yoga é o yoga verdadeiro, é o yoga original, é o único yoga que existe, eles estão sendo desonestos com a tradição do yoga, né? Não estão sendo sinceros com a tradição do yoga, né? Até porque o yoga que vem antes, o Bhakti Yoga, é o Yoga de Patanjali, é o Raja Yoga. E é este yoga, o Raja Yoga, que define o yoga como um darshana do hinduísmo, como um ponto de vista filosófico das 6 correntes que definem o hinduísmo. Séculos à frente vai surgir o Bhakti Yoga, vão surgir outras escolas, né? Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá? Com essas definições fechadas. Eu, particularmente, não gosto muito, né? A gente tem que ter aí uma certa flexibilidade, digamos assim, para a gente não se perder nesse tipo de armadilha, tá? Etimológica do termo. E a gente vai encontrar, inclusive, como dito anteriormente, alguns livros que traduziram errado o termo, né? Eu mesmo, eu tive que rever todas as verdades que eu tinha sobre o yoga há pouco mais de 20 anos, né? Eu tinha muitas ideias equivocadas sobre a tradição do yoga. E quando eu comecei a estudar os textos mais antigos e com professores de determinadas tradições mais antigas, e ver traduções diretas do sânscrito para o nosso idioma, né? Não tradução de tradução, tipo do sânscrito para o inglês, que vai para o espanhol, depois para o português. Não, uma transliteração direta
do sânscrito para o português, e tem excelentes professores de sânscrito no Brasil hoje que fazem esse trabalho. Um deles é o professor Carlos Eduardo Gonzalez Barbosa, que fez a melhor tradução dos Yoga Sutras de Patanjali em língua portuguesa, vale muito a pena ter. Eu vou compartilhar com vocês depois a tradução dele, tá, dos sutras. Os alunos mais antigos já têm, mas quem está chegando agora, depois eu vou colocar aí no grupo, tá? Então, assim, a gente tem que estar sempre buscando a verdade. Então, se a gente comeu bola durante o processo de treinamento, de estudos, se a gente percebeu que algo que foi aprendido lá atrás não estava adequado, né? Não está correto, a gente tem que ter humildade intelectual para reconhecer isso e voltar atrás e começar de novo, se for o caso. Eu já fiz isso algumas vezes, não tem problema nenhum. Né? Quando estou nos meus estudos aí, eu percebo que tem algo que é um pouco diferente ou bastante diferente daquilo que eu já havia estudado, aí eu tenho que investigar mais para saber qual linha, digamos assim, está mais coesa com a história, está mais coesa com a tradição, mais coesa com a verdade, né? E quando a gente fala de yoga, nossa, isso é bastante complicado, porque a gente vê histórias, por exemplo, que o yoga veio da Atlântida, né? A gente vê livros que falam que o yoga é uma disciplina alienígena, já li isso também, né? Eu já vi também alguns livros dizendo que o yoga é remanescente dos egípcios antigos, né? E não há nenhum vínculo do yoga com o Egito Antigo, né? Enfim, são tantas maluquices que são ditas por aí, né? Mas dentro daquilo que a arqueologia já descobriu, a historiografia já descobriu, os textos clássicos revelam e a tradição empírica de mestre e discípulo vai nos mostrando outras possibilidades, digamos assim, outros caminhos, outras maneiras de enxergar o yoga, de ver o yoga. E a nossa mente, quando se abre, ela fica mais eclética, a gente consegue se aproximar da verdade, tal como ela é. A gente não fica tão bitolado como se fosse um cavalo usando dois antolhos, né, que só olha para frente, né? Então, tem que expandir a consciência e reconhecer que às vezes a gente precisa voltar alguns passos porque determinado caminho que assumimos não era ali o mais adequado, tá? Eu já fiz isso algumas vezes na vida e talvez eu faça de novo muitas outras se for necessário, né? Não tem problema nenhum. Então, o pessoal que já treina comigo há bastante tempo, sempre, talvez, né? Pelo menos é a impressão que eu tentei transmitir a vocês, é que eu nunca me senti, nunca me coloquei como um mestre diante de vocês. Sempre me coloquei como um compartilhador, né? Alguém com coração de discípulo. Porque eu tenho um coração de discípulo, tenho um coração de aprendiz. Eu gosto de aprender, eu gosto de estudar, eu gosto de ter um professor, né? Eu gosto de estar com ele. Então, já tive muitos professores na vida. O meu atual é o Dharma Mitra e vou estar com ele até ele morrer, né? Como o anterior, que morreu também com mais de 100 anos. Aí tive outros professores até conhecer o Dharma Mitra. Por quê? Eu tenho essa necessidade de ouvir, de escutar, né? De ler, de estudar, de aprender, de perceber novas visões. E, claro, tem aquelas que a gente tem uma afinidade maior, a gente fica naquela, mas a gente está aberto, né? Ver o que é que as outras estão dizendo. Se for coerente com a tradição, se for coerente com a verdade daquilo que o yoga defende, é bem-vinda. Se não for coerente, a gente aproveita. Filtrar e assimilar apenas aquilo que nos convier dentro daquilo que nós nos propomos a fazer, tá? E aí, é, em termos de definição, como a gente está dizendo aqui, a gente vai ter que abrir um pouco agora, né? Então a gente pode entender aí, no primeiro momento, a palavra yoga, que vem do termo yud, em sânscrito, significa uso, ferramenta, adequação, diretriz, enfim, tem uma possibilidade muito ampla de traduções relacionadas, tá? Yoga vem dali. E claro que a ideia de união, como dito, não é o termo yoga, mas o que ele produz. E para a palavra união, integração e afinidade em sânscrito, nós temos um outro termo, que é Samyoga. Samyoga, Samyoga, tá? Então eu quero partir aqui agora para a definição do yoga nos três principais textos, beleza? Que são aqueles que compreendem, digamos assim, a literatura matra da tradição do yoga. Todos os outros textos são variantes desses três. Yoga Sutras de Patanjali, que é o principal, Bhagavad Gita, que é um texto um pouco mais antigo, um texto mais devocional, e a Hatha Yoga Pradipika, que é um texto mais recente, do século XV, que é o primeiro momento em que alguns exercícios corporais respiratórios aparecem na tradição do yoga. Então, todas as outras Upanishads, então, são textos menores, como artigos,
ou shastras, que são textos mais robustos, ou literaturas mais sucintas, como Garanda Samhita e Shiva Samhita, são desdobramentos, tá? De uma dessas três literaturas. Essas são as principais da tradição do yoga. E você, como instrutor de yoga, como praticante mais avançado, como professor, precisa conhecer esses três textos com uma certa profundidade, tá? Pelo menos os conceitos essenciais, os capítulos essenciais, a narrativa como um todo, o que é que cada uma propõe, para que você possa explicar esse yoga literário para os seus alunos também, tá bom? Para a gente sair um pouquinho do match, do tapetinho apenas da prática física e entrar na parte literária, conceitual, filosófica, meditativa, que é o yoga mais autêntico, o yoga mais antigo, né? Por mais de 2000 anos foi isso. A parte física, como já expliquei a vocês, é um pouco mais recente, tem um pouco mais aí de 100, 150 anos, né? Do jeito que a gente faz hoje em dia, quero dizer, né? Já tem uma espécie de yoga físico embrionário que vai surgir no século XV, mas muito rudimentar ainda, posturas para sentar, para meditar, alguns exercícios respiratórios para oxigenar o cérebro, para incrementar a vitalidade e ponto, né? Então, a parte mais avançada, mais arrojada dos asanas é algo realmente recente, tá? Então, assim, se a gente vai lá na literatura, nos Yoga Sutras de Patanjali, Patanjali, ele já nos primeiros versículos, ele define yoga como a supressão da instabilidade da consciência. Yoga é a supressão da instabilidade da consciência. Aí você fala, que diabos é isso? Né? Não está falando em nenhum momento que yoga é fazer asanas, yoga é fazer respiratórios, yoga é ficar de ponta cabeça, yoga é se dobrar inteiro. Não, não aparece, inclusive nos Yoga Sutras, não tem nenhuma referência a exercícios corporais e respiratórios. Nenhuma. Isso, como dito, é recente na tradição. Mas tem gente que defende que os asanas, tais como praticamos hoje em dia, os pranayamas, tais como praticamos hoje em dia, é milenário, é muito antigo. Não é. Então, e se alguém diz isso, então fala assim, por gentileza, me mostre quais são as referências literárias disso. Onde é que está isso na literatura clássica? Você não encontra. E olha, eu já fucei para todo lado tentando encontrar referências do yoga que fazemos hoje em dia, tal como estudamos nos estúdios, parques, escolas, academias, na tradição literária. Não existe. É a conversa fiada, tá? Conversa para boi dormir. Tem outras escolas, tem outras propostas que influenciaram sim as técnicas corporais que foram atribuídas ao yoga no período moderno, há pouco mais de 100 anos, tá? Não pertence à tradição milenar do yoga. A tradição milenar do yoga é essa aqui, ó. Começa nos Sutras de Patanjali, definindo yoga como a supressão da instabilidade da consciência. O que Patanjali propõe ao dizer isso? Primeira coisa, mapear a mente humana. Patanjali tem uma proposta ousada, né? De decifrar a mente humana, de mapear a mente humana. Os Yoga Sutras é basicamente isso, é um mapeamento da mente, tá? No capítulo 1, ele vai falar sobre o que é o autoconhecimento, a iluminação, onde é que você está se metendo ao querer fazer yoga. No capítulo 2, ele apresenta as técnicas e conceitos essenciais do seu treinamento. No capítulo 3, os resultados desse treinamento que você se propôs a fazer. E no capítulo 4, a libertação do praticante de estados inferiores de existência. Então, quando o Patanjali fala yoga é a supressão da instabilidade da consciência, ele está dizendo que através de técnicas meditativas, da observação de determinados conceitos, né, você vai cessar as oscilações da mente. Você vai cessar aquilo que Patanjali vai entender como vriktis. Vriktis, a gente vai estudar isso, tá, gente? Mas eu preciso falar um pouco sobre para a gente amarrar a definição. Vriktis são os meios de expressão da mente. É como a mente entende o mundo, como a mente lê o mundo, né? E essa mente ela opera de duas formas. Tem os citas, que é uma espécie de submente ou núcleo de ideias, né? Ou seja, a nossa mente é formada por muitas mentes menores, por muitas ideias. Podemos chamar também de núcleos mentais. Patanjali chama isso de città, né? São, por exemplo, quando você vai para o seu trabalho, você aciona o città, o núcleo mental, trabalho.
né? A maneira como você fala, a maneira como você gesticula, a maneira como você desenvolve o trabalho, a maneira como você se relaciona com as pessoas, a memória que você vai resgatar quando você está no ambiente profissional, lá. Aí você chega em casa, é outro cita, é outro núcleo mental, já é outro repertório, já é outra memória, já é outra fala, já é outro comportamento. E você vai para a escola estudar, já tem uma outra postura, ou seja, você aciona um outro cita, vem para o yoga. Você aciona um outro conjunto de memórias, um outro conjunto imaginário, um outro repertório mental. Então, nossa mente é formada por muitas citas, são incontáveis citas, porque essas citas, né, elas são, na verdade, o fruto, o somatório de toda uma vida, de todas as experiências que você teve ao longo da vida inteira. Então, e aí, beleza, tá lá esses núcleos. Mas como é que eles se comunicam, né? É aí que entra aquilo que Patanjali vai chamar de prana, que não tem muito a ver com respiração, tem a ver sim com energia sutil, mas Patanjali ele entende o prana para o ser humano como aquilo de mais sutil que o ser humano produz. Bom, nós produzimos energia térmica, né? Através do movimento, através da respiração, nosso corpo aquece. Tanto que quando morremos, a primeira coisa que acontece, o corpo esfria, ou seja, a vida se foi. Tá? A primeira característica de que estamos mortos é que o corpo esfriou, acabou o calor, acabou a nossa Kundalini, né, a nossa identidade biológica. Mas, beleza. Mas nós temos vários níveis de energia que produzimos, em várias camadas distintas. E quanto mais sutil o nível de energia que produzimos, mais poderosa ela é, no que diz respeito ao ser humano por excelência, o ser humano completo. E qual é o tipo de energia mais sutil que produzimos? O pensamento. O pensamento é o aspecto mais sutil de energia que produzimos. E qual que é a função do pensamento? Ou seja, prana. Porque pensamento é movimento. Já perceberam como é que o pensamento é que nem um cavalo selvagem? Ele está correndo para todo lado o tempo todo? Não para, não para, não para, não para, não para. Se você não tiver controle sobre ele, ele controla você. Deixa você maluco. A mente fica em devaneio quando os pensamentos ficam assim, ó, soltos. Fica entre passado e futuro, passado e futuro, passado e passa de vez em quando pelo presente, né? Fica o tempo todo pensando no que foi e no que será, ou no que será e no que foi. Isso é prana, porque prana é movimento, prana é energia, e o pensamento não para. Se o pensamento parar, significa apenas uma única coisa: você morreu. Morreu, acabou. Finish, game over, né? Não tem mais jeito. Então, assim, o que que o pensamento faz? Ele conecta, o que que o prana, para Patanjali, faz? Conecta os núcleos mentais, conecta os citas. Entende? Então, quando o Patanjali fala yoga, é a sucessão, a supressão, perdão, ou a cessação, né, das flutuações da mente, ou da estabilidade da mente. Eu gosto mais da supressão mesmo, né? Está dizendo que através desse veículo, dessa ferramenta chamada yoga, nós vamos diminuir as oscilações de percepção da realidade. Nós vamos diminuir a maneira distorcida como a nossa mente compreende a realidade, compreende a verdade, compreende o mundo, lê o mundo, nossa cosmovisão, digamos assim, né? Nossa leitura de mundo. Então, para isso, nós precisamos doutrinar o prana. Aí vem o termo pranayama. Prana como energia sutil. Yama significa capturar, controlar e direcionar. Eu vou pegar meu pensamento, que é um cavalo selvagem. Eu vou domar esse cavalo selvagem. Claro que eu vou ser mordido por ele, vou levar coice dele, vou levar tombo dele, mas uma hora eu consigo. E a hora que eu domar esse cavalo selvagem, eu monto nele e ele me leva com mais velocidade para onde eu quero. É. A ideia de pranayama para Patanjali é isso. Aí, quando o pensamento está devidamente controlado, eu consigo ter um fluxo entre as ideias. Vocês já lembram para que vocês entendam a ideia do Cita como núcleo mental? Sabe aquela imagem, uma imagem de Buda? Às vezes tem Shiva, mas é mais comum Buda. Porque Siddhartha Gautama, o Buda histórico, ele também ele investigava a mente humana, ele também investigava os pensamentos, investigava os núcleos mentais. Tem uma proposta de treinamento meditativo muito parecida com yoga no primeiro momento, mas no segundo momento não. Aí as duas técnicas se diferenciam. Mas naquelas imagens tradicionais de Buda, vocês já viram que ele tem um monte de bolinha na cabeça, né? Parece uma coroa e vai apontando para o alto, assim, né? Um monte de bolinha. O que que são essas bolinhas? Seria uma coroa por ser ele filho de um rei? Não. Seria porque Buda tem o cabelo crespo?
Não. Então, o que seriam essas bolinhas? Aquelas bolinhas representam citas, núcleos mentais. E através do treinamento mental, Siddhartha Gautama, o Buda histórico, doutrinou todos os citas para que todos eles trabalhassem pelo samadhi, pela expansão da consciência, pela hiperconsciência, pela mega lucidez. O budismo tem uma linha de treinamento que conduz o praticante ao estado búdico, e o yoga tem uma outra linha de treinamento que conduz o praticante ao estado de samadhi. O budismo fala samadhi também, tá? Mas o samadhi para o budismo é diferente do samadhi para o yoga. A gente vai entender isso lá na frente. Beleza? Então, é isso que Patanjali está explicando quando define yoga como sendo a técnica, o uso, a ferramenta que vai diminuir as oscilações da mente, ao equívoco da forma como a mente processa o mundo. Tá? Percebe que Patanjali, se Patanjali, que é o sistematizador do yoga, não ousou em definir o yoga em uma única palavra, uma coisa em si mesmo, quem somos nós, réis mortais, para fazê-lo, né? Já para para Gita, Patanjali, desculpe, na Gita, a definição que a Gita dá para a palavra yoga é a habilidade ou a destreza na ação. Yoga é a habilidade ou a destreza na ação, que se equivale ao a compreensão do termo yud. Lembra? A palavra yud que derivou a palavra yoga, que sugere tantas coisas diferentes. Então, o que é essa habilidade? O que é essa destreza na ação? Né? No, na Gita, nós vamos ter ali alguns tipos de yoga que resumem isso perfeitamente. Nós vamos ter o Karma Yoga, né? Que é a adequação da ação. Vamos ter o Bhakti Yoga, que é a adequação da intenção e da devoção. E nós vamos ter o Jnana Yoga, que é a adequação do discernimento. Título de outro modo. Karma Yoga é o yoga do altruísmo, do trabalho altruísta, da ação desinteressada, quando você faz algo sem esperar recompensas. Nem um simples muito obrigado. Você faz pela ação em si. Você motivado pelo movimento em si, né? Pela ação em si. Você não faz algo esperando algum tipo de glória, algum tipo de pagamento, algum tipo de recompensa, de forma alguma. Né? Inclusive o Karma Yoga, né? Por que eu estou falando adequação aqui? Vamos entender que a palavra yoga sugere exatamente adequação. Estou usando adequação como tradução da palavra yoga, tá? Por isso que é adequação da ação para Karma Yoga, adequação da intenção da devoção para Bhakti Yoga e adequação do discernimento para Jnana Yoga. Então, esse Karma Yoga proposto ali pelo autor da Gita fala ali de um tipo de devoção àquilo que você nasceu para ser e realizar no mundo. Todos nós temos uma missão existencial, todos nós temos uma vocação, uma espécie de presente divino, presente que Deus nos deu, né? Aquilo que define você como um ser humano único no mundo, tá? Claro que somos todos diferentes, né? Somos semelhantes, mas todos diferentes. Não há duas pessoas iguais no mundo inteiro. Assim como as impressões digitais são semelhantes, não há duas impressões digitais idênticas. Assim como a nossa Kundalini, que é a nossa identidade biológica, produzida pelo calor que geramos, não existem duas temperaturas iguais, são todas semelhantes, tá? Então, nessa visão, quando você desperta a sua vocação existencial, o seu talento espiritual, aquilo que você realmente nasceu para ser e realizar no mundo, isso na tradição sânscrita tem um nome, que é Swadharma, 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 que é a sua verdade auspiciosa. Não é a sua verdade no sentido de que a sua verdade é superior a qualquer outra, não. Em você tem um aspecto da verdade universal. Como se fosse um pedacinho dessa verdade universal está em você. E quando essa verdade é despertada e desenvolvida, você descobre qual é a sua vocação. Por que é que você está nesse mundo? Qual é o jogo que você tem que jogar? Entende? E quando você joga o jogo ao qual lhe foi dado para jogar, você encontra aquilo que dá sentido à própria vida, que é o que o yoga chama de Swadharma.
Né? Dharma, só a palavra Dharma, né? Dharma, pode ser traduzido como verdade. E é isso, né? O budismo entende o Dharma de uma forma, o yoga entende o Dharma de uma outra forma. Mas, em linhas gerais, é a verdade tal como ela é e não como nós gostaríamos que fosse. A verdade é o que conecta a mente humana com a realidade. É um veículo de comunicação. Sem a verdade, é, há uma barreira, há um impedimento da mente se conectar com a realidade. E quando há essa barreira, quando não há verdade, quem assume o lugar, porque não há vácuo no universo, né? Não há vácuo, quem assume o lugar é Maya. M-A-Y-A. Maya é o arquétipo da ilusão, do que é falso, do que é vil, do que é mentiroso, do que é mesquinho, do que é banal, do que é pequeno, né? Maya não é um demônio feio, muito pelo contrário. Maya é uma deusa muito bonita, muito eloquente, muito envolvente, muito sedutora, né? Todos sucumbem a Maya, porque Maya sempre fala aquilo que você quer ouvir. Maya sempre te dá aquilo que você quer receber de presente. Maya está sempre de braços abertos para você. Então, aqui, quando despertamos o Dharma, Maya tem muita dificuldade em nos controlar. Maya não consegue nos doutrinar, não consegue é, é, nos tirar da realidade, tá? Então, o Karma Yoga nasce disso. Karma Yoga, quando você está trabalhando, ou seja, quando você está cumprindo com o seu dever, não apenas reivindicando direitos, a gente brinca muito hoje em dia com isso, né? Se você não sabe o que fazer, então faça pelo menos aquilo que deve ser feito. E logo o sentido para a sua vida vai acontecer. Mas é, cumprir com o seu dever é Karma Yoga. Servir os outros é Karma Yoga, né? O que é servir os outros? É transbordar, é tirar de si para fora. Mas é claro que para que você transborde o que você tem de melhor para fora, você primeiro tem que mergulhar em si mesmo. Aí vem a busca do autoconhecimento que o yoga sugere para que o Dharma se manifeste, então se faça presente no mundo. Se você não se conhece, como é que vai conhecer o outro? Se você não se ama, como é que vai amar o outro? Né? Se você não cumpre com seus deveres, como é que vai exigir que os outros cumpram com os deveres deles? Né? E por aí vai. É um olhar para dentro que vai transbordando. Então, quanto mais para dentro você entrar, é meio redundante isso, mais para dentro você entrar é esquisito. Mas quanto mais você mergulhar em si mesmo, né? Mais você transborda de si mesmo. Essa é a visão do Karma Yoga. Um dos grandes expoentes do Karma Yoga, tem até um artigo lá no meu blog, depois eu gostaria que vocês lessem, que fala Karma Yoga, inclusive, foi Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi foi um grande ativista hindu que lutou de forma pacífica para libertar a Índia do jugo britânico, né, da colonização britânica. E conseguiu isso através do Karma Yoga. Muito trabalho altruísta. Ele convenceu, obviamente, a população a isso, né? Então houve uma mudança do comportamento. Quando a gente fala de verdadeira cultura de paz, eu acredito veementemente que a verdadeira cultura de paz você não luta por ela, que parece meio contraditório. Lutar pela paz é meio estranho, né? A verdadeira cultura de paz você constrói através do cumprimento do seu dever, né? O próprio Mahatma Gandhi dizia: seja você a transformação que você quer para o mundo. Isso é Karma Yoga, né? Aí Bhakti Yoga, que está lá na Gita, adequação da intenção e da devoção. Aí a crença em Ishvara. A Ishvara para Patanjali representa o Senhor do Universo, aquele que construiu tudo e todos, né? Ele tem muitos nomes, tá? Na tradição hindu, tem muitos nomes diferentes, tá bom? Mas Ishvara não é Krishna. Krishna já é uma espécie de divindade inferior a Ishvara, né? Krishna é o avatar de Vishnu. Dentro do panteão hindu, nós temos assim como na tradição cristã, nós temos a Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Deus Trino está presente em muitas culturas diferentes. Na cultura hindu, esse Deus Trino está representado pela forma de Brahma, que representa o Criador, o princípio de tudo. Vishnu, né, que é aquele que gerencia tudo, que reside no Sol. O Sol é a casa de Vishnu. E Shiva é aquele que destrói tudo, é o fim de tudo. Ou seja, tudo tem começo, meio e fim.
Brahma é o princípio, Vishnu é o presente, é o meio, Shiva é o final, é a destruição. E Krishna é um avatar de Vishnu. Krishna, ou seja, é um pedacinho de Vishnu. Vishnu manda Krishna na Terra para ensinar o príncipe Arjuna a ser cumpridor do seu dever vocacional, né? Ou seja, Krishna aparece ali no épico Bhagavad Gita como cocheiro, como aquele que conduz a carruagem do príncipe Arjuna no campo de batalha, né? Mas o príncipe Arjuna não quer lutar. Ele, na verdade, ele quer e não quer, porque ele vai ter que lutar contra parentes, e ele não quer lutar contra seus primos, tios e tudo mais. Mas Krishna, Deus Krishna, convence ele que ele precisa cumprir com o Dharma dele, com a vocação dele. E parte do Dharma dele é lutar. Aí começa a saga épica da Bhagavad Gita, né? Que fala sobre os conflitos que nós travamos intimamente. Todos nós temos uma guerra interna o tempo todo. O bem e o mal está o tempo todo em duelo dentro do nosso espírito, dentro da nossa alma, dentro da nossa mente. O certo e o errado, o justo e o injusto, o verdadeiro e o falso, o bem e o mal estão sempre em conflito dentro de nós, né? E é sobre isso que a Gita vai falar também, e quando fala de Bhakti Yoga, fala de devoção, a um primeiro momento, a Krishna, aos ensinamentos de Krishna, daí vai nascer o próprio Bhakti Yoga, né? Uma proposta devocional, né? De prática de yoga. E aí, obviamente, vai nascer toda uma doutrina que envolve o verbo crer, que é a crença, é a fé, e o último tópico da Gita, ele fala sobre Jnana Yoga. Jnana Yoga, como yoga do discernimento, é na verdade o yoga do conhecimento. A palavra Jnana dá nome, inclusive, a Jnana Mudra. A gente coloca as mãos em Jnana Mudra. Jnana significa conhecimento, Mudra, gesto reflexológico, simbólico, magnético, é também um selo. O círculo representa o Om, que é o princípio de tudo, e os três dedos é Trimurti, Brahma, Vishnu e Shiva. Então, Jnana Mudra é o conhecimento que vem de dentro da linha do tempo ao qual você existe, para que você consiga cumprir com o seu Dharma, com sua vocação existencial, né? E esse conhecimento que buscamos através do yoga, ele é de dentro para fora. É o conhecimento mais autêntico. Que conhecimento é esse? É o conhecimento do Dharma, é o conhecimento da sua verdade vocacional, daquilo que você realmente nasceu para ser e representar no mundo. É o que todo yogi busca, despertar e desenvolver, tá? Então essa percebe que é bem complexa aqui a definição da Gita para a palavra yoga, né? Mais uma vez, a gente não encontra na Gita uma definição fechada do termo, assim como não há nos sutras também uma definição fechada do termo, né? Então, assim, a gente tem que ter uma sincera honestidade nos estudos, tá? Quebrar a cabeça mesmo para pensar a respeito. Quando alguém perguntar o que o yoga significa, aí você tem que abrir, né, a pergunta. De qual ponto de vista? Porque é bem isso. De qual ponto de vista você quer uma definição do yoga? Ponto de vista literário, ponto de vista conceitual, ponto de vista utilitário, ou, enfim, de onde? De qual texto a gente está falando? Gita, Yoga Sutras e agora na Hatha Yoga Pradipika, né? Na Hatha Yoga Pradipika, Swatmarama define o yoga como a ferramenta, o meio que conduz ao Raja. Ele só fala assim: a yoga é a ferramenta, é o meio que te conduz ao Raja. Que Raja é esse? Ao Raja Yoga, ao yoga de Patanjali. A Hatha Yoga Pradipika é um texto preparatório para você estudar os Yoga Sutras de Patanjali. O treinamento em Hatha Yoga Pradipika é uma espécie de pré-vestibular. Você está se preparando para o vestibular, para se candidatar a ser aceito em uma escola de Raja Yoga, né? Tem um porquê disso, tá? Quando a gente for estudar a Hatha Yoga Pradipika, a gente vai entender por que que nasce com essa proposta, mas depois o próprio Hatha Yoga, que vem dessa tradição, vai ganhar uma espécie de nome próprio, de força própria, né? Mas Swatmarama, que é o autor da Hatha Yoga Pradipika do século XV, né, apresenta o yoga, define o yoga como sendo a ferramenta, o veículo, o uso
que leva o indivíduo ao Raja, o Raja Yoga, tá? E a Hatha Yoga Pradipika também é dividida em 4 capítulos. Começa com Asana, que são posturas para meditar, depois Pranayama, são técnicas também de canalização da força do pensamento, e aqui ele vai apresentar em conjunto, pela primeira vez na literatura tradicional hindu, exercícios respiratórios, tá? Nos Yoga Sutras não tem isso, nem na Gita tem isso também. Depois ele vai para Mudra, que é o capítulo 3. Ele apresenta Mudra como um código mental, como uma senha para você acessar determinados aspectos da sua anatomia sutil, do seu corpo sutil, para canalizar energias sutis dentro do seu organismo. Para Swatmaram, Mudra não tem a ver com as mãos, que a Mudra feita com as mãos é uma adaptação moderna que vem da dança clássica indiana. Para Hatha Yoga Pradipika, a Mudra é feita com o corpo inteiro. A maneira como você posiciona o seu corpo é uma espécie de código para você acionar um determinado aspecto do seu mental, tá? A gente usa essa mudra, inclusive, para meditar. E ele termina Hatha Yoga Pradipika com bandhas, que são os movimentos de expansão e contração, né? De captura da energia e distribuição da energia. Quando você faz o movimento, por exemplo, a respiração abdominal, né? Jamabandha Pranayama. Quando a gente expande e contrai, estamos fazendo um bandha. Quando abrimos os olhos e fechamos, estamos fazendo um bandha. Quando abrimos a boca e fechamos, estamos fazendo um bandha. Inspiração e expiração é um tipo de bandha, né? Que é o movimento de abrir e fechar, expandir e contrair. Então, isso não é feito apenas no corpo físico, é feito também em nossa mente. A mente expande e contrai. Ela abre e fecha, dependendo do que queremos fazer com ela, tá? Isso Swatmarama vai apresentar aqui na Hatha Yoga Pradipika, tá? Então, a definição para Swatmarama para Yoga é um pouco diferente da definição de Patanjali, que por sua vez é um pouco diferente da definição da Gita, tá? Então percebeu que os 3 principais textos que apresentam o yoga, eles não cravam uma definição última, né? Ou fechada em si mesmo, né? Muito pelo contrário, a gente vai ter muitas leituras diferentes para a palavra yoga, tá? Por que que isso é importante? Para a gente poder entender a parte final aqui do texto que eu mandei para vocês, do yoga clássico e yoga contemporâneo, né? Porque a gente tem, hoje em dia, reduções muito comuns sobre a definição do yoga como sendo uma espécie de ginástica, de terapia, de performance física. Isso é reduzir o yoga àquilo que o yoga de longe não é, né? E vocês que já praticam comigo há algum tempo, sabem o quanto eu fico de bode, essa palavra, de associar yoga com curas de doenças, né? Curas de mazelas, curas de perrengues existenciais. Yoga não foi criado para curar nada. Yoga foi desenvolvido para evitar que você adoeça. Nesse aspecto, a gente pode classificar o yoga como uma técnica preventiva, mas não curativa. É verdade que o yoga cura muitas doenças, muitas. Isso é indiscutível. E é por essa verdade que esse aspecto curativo do yoga ganhou dimensões além daquilo que seja o aspecto curativo real do yoga. E abriu margens para muitas especulações falsas, para muitas mentiras que colocam o yoga em muitos centros acadêmicos do mundo, pelo menos colocava antes, em descrédito, né? Pelo menos determinadas escolas ou professores. Agora, quando nós observamos os estudos sérios sobre o yoga, como os estudos que começaram a ser desenvolvidos pelo Kaivaladama Yoga Institute em Lonavala, na Índia, há pouco mais de 100 anos, que é o primeiro a fazer isso, nós percebemos que em todos os artigos publicados por ele, o yoga aparece quase que na sua totalidade, nesse aspecto terapêutico, como uma prática preventiva, não curativa. Ali há muitos artigos que evidenciam determinadas curas que o yoga pode produzir em casos muito específicos,
Mas defender a ideia que o yoga cura tudo, ou quase tudo, é uma desonestidade intelectual sem tamanho, né? Mas é verdade que o yoga previne uma série de doenças, sejam elas físicas, mentais e até espirituais, né? Evita. Você adquire um tipo de fortaleza integral entre corpo, mente e emoções, tá? Então, por esse aspecto preventivo e curativo, a característica terapêutica do yoga, que é uma verdade, ganhou muita força. Tanto é que no Brasil, né? No Brasil, não só no Brasil, no mundo todo, mas no Brasil, o yoga foi adotado pelo SUS, né? Tem muitos centros de saúde pública que o yoga é ensinado como técnica preventiva e, para alguns casos, a nível mental, como técnica curativa, né? Meditação, por exemplo, eu tenho inclusive um grande amigo meu, um neurologista, que ele prescreve meditação, sei lá, 2, 3 vezes ao dia por tanto tempo, assim, prescreve na receita, né? Para vários problemas relacionados ao comportamento mental do indivíduo, né? É algo necessário hoje em dia? É. Por quê? Porque, infelizmente, vivemos em uma sociedade doente, muito doente, e a cada dia está mais doente, né? Física e mentalmente. Então, o yoga, se era necessário no período antigo, no sentido de fazer com que a mente do praticante expandisse, né? E não havia, no princípio, quando o yoga foi criado, nenhum apelo curativo ou terapêutico, não existia esse aspecto, né? Ou seja, o yoga era apresentado como filosofia, como um caminho prático para aprender a verdade, estar na realidade, expandir a consciência, ter mais inteligência, compreender o mundo, né? Mas, no período moderno, o yoga se faz necessário também, além de filosofia prática, com uma técnica terapêutica. Mas não deixem que essa proposta terapêutica consuma a filosofia prática do yoga. Age em detrimento daquilo que o yoga é em sua origem, tá? Os efeitos terapêuticos existem, mas, como eu aprendi de meu professor, e repito a vocês, são efeitos colaterais da prática. Os efeitos colaterais da prática aqui são positivos, mas não são ah, longe de ser, né, o motivo pelo qual as pessoas deveriam fazer yoga. Elas vão colher esses efeitos. Eu sempre dou esse exemplo, né? Para quem já pratica, já ouviu isso. Porque se contentar com os efeitos terapêuticos da prática do yoga, definindo o yoga como uma técnica terapêutica, é o mesmo que estar sentado diante do banquete servido à mesa, mas se contentar com as migalhas que caem no chão. Para mim é isso, né? Eu vou ter aquilo, mas não é aquilo que eu estou buscando. E é curioso, porque muitos que entram no yoga buscando os efeitos terapêuticos, e eu fui um deles, quando eu estava me reabilitando de um acidente muito grave, eu era um gurizote, molecão, né? Eu achava que yoga era uma coisa para gente velha, doente, desocupada, tipo bicho grilo, não queria nada com nada. Era uma ideia que eu tinha na época, né? E fui estudar yoga e fui vendo que era muito mais daquilo que eu imaginava que fosse, porque minha fisioterapeuta na época me recomendou fazer yoga, né? Falei, vamos ver o que que é isso aí, né? Aí comecei a ler, comecei a estudar, comecei a me interessar pelo negócio, mas ainda não praticava, não podia nem andar ainda, né? Passei um bom tempo só lendo a respeito. E eu fui vendo, mas será que esse negócio funciona mesmo desse jeito? Será que a mente desperta dessa forma? Será que é assim que o cérebro funciona? Será que eu consigo otimizar minhas faculdades físicas e cognitivas e tal? Eu comecei, né? Querer questionar, questionar, questionar e vamos que vamos. Foi uma maravilha. Eu obtive tudo aquilo que a fisioterapeuta falou que eu obteria através da prática do yoga, né? Que eu iria ter ali, mas depois eu fui vendo que o yoga era muito mais do que isso. Fui me apaixonando pela filosofia, pela tradição, pela história, pelas técnicas, pelos conceitos, enfim, por todo o arcabouço cultural, né, que forma a tradição do yoga. Então, eu peço a vocês, queridos futuros instrutores e já instrutores que estão estudando com a gente, não caiam nessa armadilha, tá? Não vendam o yoga, né? Não professem o yoga como terapia. Diga que é algo que acontece, mas yoga não é isso. Terapia é um efeito colateral, mas não é a proposta.
E se você pensar em termos curativos, que tal pensar em termos preventivos? Antes de ficar doente, meu querido, se previna. Faça algo para não adoecer, para poder viver bem, envelhecer bem, né? Tem lá meu professor, o Dharma, está com quase 100 anos lá, né? Tá lá fortão, firme e forte, né? Mandando brasa, dando olé muito menininho e menininha por aí. Quem acompanha ele sabe disso, né? E é um exemplo para mim, alguém que eu me espelho. Falei, pô, quando eu ficar idoso, eu quero ficar assim, cara. Se eu ficar assim, tô felicíssimo da vida, né? Tá bom? Então, quando a gente está analisando o termo yoga e a gente tá buscando trazer isso para nossa prática, tá? Se a gente vai observar o yoga contemporâneo partindo das regras clássicas do treinamento e estudos, nós falamos sobre de asana, pranayama e meditação. Esses três termos sempre existiram na tradição do yoga, tá? Mas asana por si só não é yoga. Se a pessoa estiver só fazendo asana, ela está só fazendo asana. Inclusive, as técnicas que fazemos, as técnicas corporais, vieram de outros exercícios um pouquinho mais tradicionais da Índia. O Sukshma Vyayama. Eu vou colocar depois no grupo um vídeo de Sukshma Vyayama para vocês verem, tá? Você vai falar, mano, mas isso é yoga. Não, não é yoga, é Sukshma Vyayama. Os nomes dos asanas que utilizamos no yoga é do Sukshma Vyayama. Tem também a influência do Malakambh, que é uma técnica de guerrilha que os antigos hindus usavam nos campos de batalha para expulsar os invasores, né? Então, o que nós entendemos hoje como asana no yoga veio do Malakambh e do Sukshma Vyayama. Então, quando a gente fala de asana tradicional lá para Patanjali, é a capacidade de assentar a mente no próprio coração, ou seja, assentar a atenção, a presença no seu espírito, naquilo que você é substancialmente, no seu eu mais profundo, pois é lá que você medita. Quando a sua atenção repousa na sua alma, você entra em meditação. Para Patanjali, asana começa aí, o assento firme e confortável, onde a mente ou o espírito se assenta, tá? Essa visão antiga tem que estar presente na prática moderna. Quando você está ensinando asana para o aluno, um exercício corporal, um trikonasana, um bakasana, um paschimottanasana, um bhujangasana, qualquer asana, certo? Você tem que trazer para o asana físico esse pensamento antigo, tradicional, né? Tem que fazer o aluno observar as características gerais que formam um asana. O asana tem que ser firme e confortável, não apenas para o corpo, mas para a mente. Aí tem as outras características que ocorrem ali. Cada asana tem uma construção mental. Ou você está mentalizando o efeito que deseja acessar ao fazer aquele asana, seja sei lá, um Janu Sirsasana. Uma própria palavra fala, Janu, joelho, Sirsha, cabeça. Encostar a cabeça no joelho. Então você mentaliza o seu corpo na condição ideal, aí tem uma respiração específica, tem um tempo de permanência específica, tem um sentimento que você coloca ali, tudo isso com a mentalização, que traz aquela sensação de firmeza, estabilidade e conforto enquanto faz o asana. Você está, portanto, mesmo executando uma técnica corporal, fazendo um asana tradicional. Entende? Asana não pode doer. Não pode doer. Asana não pode machucar. Hum? E aí tem uma diferença. É aquilo que eu sempre falo em aula. Mantenha o vigor, mas não produza dor. Vigor sempre, dor jamais, né? Isso é uma regra de ouro para fazer asana. Não é fazer meia boca, não tem nada para fazer, eu vou fazer uma posiçãozinha aqui, né? Tá lá fazendo pensando na morte da bezerra. Não. Você tem que estar inteiro, pleno, presente no que está fazendo, né? Dentro daquilo que o asana sugere. Vai fazer um asana cultural, e que tem um nome, né? De um determinado personagem da tradição hindu, por exemplo, Matsyendrasana, uma torção. Matsyendra, que foi um mestre mitológico, uma espécie de semideus, né? Que vem da sucessão de Parvati, a esposa de Shiva, que vai ensinando semideus até chegar Gorakshanata, que é o primeiro homem que estuda yoga. E quem foi o mestre de Gorakshanata, fundador do Hatha Yoga? Foi Matsyendra, metade peixe, metade homem. Então você meio que incorpora, meio não, né? Você vivencia as características
míticas de Matsyendra enquanto executa a técnica Matsyendrasana. Ou seja, você medita em Matsyendra. Você medita naquelas características. Entende? Enquanto o corpo executa a torção, você tem a sensação do seu corpo estar sendo torcido. Aí temos um asana cultural. É o que a gente vai estar aprendendo a fazer também, tá? Mas percebe que não é físico. O físico é o resultado. O físico é o efeito, mas a causa do asana é mental, não é física. O asana nasce na mente e o corpo responde, não é o contrário, certo? Aí a gente está mantendo a tradição com a modernidade. Aí tem outros detalhes que a gente vai estar abordando nisso. Pranayama, da tradição antiga, com uma capacidade de canalizar a força do pensamento associada às técnicas respiratórias modernas. Se você faz só exercício respiratório, você está fazendo algo que os hindus chamam de Vayu Sadhana. Vayu significa respirar, alento. Sadhana, prática, que é comum em aulas de educação física, aulas de artes marciais, aulas de dança, aulas de retórica, aulas de teatro, enfim. Você faz exercícios respiratórios. Não é assim também aqui? Quem estuda teatro, quem faz música e tal. Mas não é yoga. Yoga é outra coisa. Associada à técnica respiratória, nós temos ali o pranayama de Patanjali, a capacidade de canalizar a força do pensamento para um determinado fim. Ou seja, quando eu respiro, eu mentalizo algo. Eu mentalizo uma espécie de circuito de energia fluindo no meu corpo. Eu levo uma atenção, levo a minha atenção para uma determinada área do corpo. Eu imagino coisas acontecendo internamente enquanto respiro, que é uma forma de prender a atenção através do imaginário. Entende? A nossa imaginação é muito fértil. E para eu me concentrar em algo, eu preciso de um objeto. E para eu estar presente mentalmente nesse objeto, eu preciso cercá-lo por vários elementos de memória. Então, eu vou enriquecendo o meu repertório mental para que eu fique naquilo que eu quero ficar, para a mente não sair. Se eu consigo isso, eu estou fazendo pranayama. Não estou meditando, estou fazendo pranayama, né? Junto com a respiração. Eu tenho a sensação de algo entrando e saindo. Eu não vejo o ar, não pego o ar, não é? Mas eu sinto o ar. Eu sinto ele, sinto o ar fresco entrando, sinto o ar quente saindo, né? Não vejo, não pego, mas ele está aqui. Então eu tenho algo que é invisível, intocável para mim, que manutencia a minha vida, assim como os meus pensamentos. Eu não posso vê-lo, eu posso imaginar, né? Mas não posso pegar o pensamento, eu não posso cheirar o pensamento, mas posso também senti-lo como parte da vida. Então, quando eu faço essa simbiose entre a respiração e o pensamento, que tem essa característica sensorial, eu não posso ver e não posso pegar, não posso, né, saborear, comer, né? Eu não posso colocar os sentidos nem no ar nem no pensamento. Eu posso sentir através dos sentidos. Como assim? Aí entra os órgãos de percepção extrasensorial. Órgãos de percepção sensorial, né? Ouço, vejo, olfato, paladar e tato. Órgãos de percepção extrasensorial. Intuição é uma delas. Pressentimento é outra forma, né? Imaginação ou mentalização é outra forma. Memória é outra forma. E memória desperta as sensações físicas. Se eu pedir para vocês agora, imaginem vocês mordendo de forma suculenta uma cebola. Já vem a forma da cebola e o gosto da cebola na boca. Já vem. Se você fechar os olhos e imaginar isso, você comendo uma cebola, tá, tudo bem, cebola que é mais ácida, mais forte, né? Mas imagine morder uma maçã, né? Você mentaliza, você já tem na memória a forma da maçã, o gosto da maçã, a textura da maçã, o cheiro da maçã, o açúcar da maçã já está registrado. Mas ela não está aqui presencialmente, mas você mentaliza aquilo, né? O pranayama, ele acontece assim, junto com a respiração. Entende? Se não for assim, é só Vayu Sadhana. É só técnica respiratória. E é importante você saber orientar isso para o aluno. A gente vai, obviamente, estudar técnicas assim, tá? Mas entendendo aqui a definição do termo. Isso é muito importante. Então, asana não é só técnica corporal. Pranayama não é só exercício respiratório. E meditação não é ficar sentado em lótus, com as mãozinhas em Shiva Mudra, com os olhinhos fechados. Meditação não é se concentrar em alguma coisa. Se concentrar em alguma coisa, em um objeto, é dharana, é o que antecede a meditação,
é uma ferramenta anterior, é uma faculdade mental anterior. Mas para que eu consiga me concentrar em algo, então, em algum momento não sabido, consiga meditar, eu preciso, antes de dharana, antes de me concentrar, controlar os sentidos. Chamamos de pratyahara. Se não tiver controle sensorial, qualquer distração tira minha atenção. Um barulhinho, um mosquitinho que senta aqui, um cheirinho diferente, já rouba minha atenção. Então eu tenho que ter controle dos sentidos para que eles não atrapalhem o meu foco, a minha presença, a minha permanência no objeto ao qual eu escolhi, para a partir dali entrar em meditação. Meditação é a ausência da narração, é a ausência do estímulo, é a ausência do símbolo. Você, enquanto observador, foca a atenção no objeto, há ali dois elementos, né? O objeto e o observador. Quando você entra, e isso é importante porque sem o objeto, sem o observador, não há dharana, não há concentração, não há atenção. Esse objeto pode ser um símbolo, pode ser uma figura geométrica, pode ser um som, pode ser uma frase, pode ser uma cor, pode ser whatever, qualquer coisa, desde que haja a presença da atenção naquilo, né? Então, em algum momento, vai acontecendo isso. Observador, objeto. Vai se aproximando, vai se aproximando, vai se aproximando. A hora que une, integra, afina, lembra? Samyoga, união, afinidade. Quando integra, afina, não há mais a necessidade nem do observador e nem do objeto. Quando há essa união, você está em meditação. Meditação é um estado alterado de consciência e expandido que você não delibera enquanto medita. Não para o yoga. Para outras habilidades, para outras técnicas, outras escolas, meditação significa outra coisa, muitas outras coisas totalmente diferentes. Meditação para a filosofia é uma coisa, meditação para o budismo é outra, meditação para o shivaísmo é outra, meditação para o cristianismo é outra, meditação para a literatura, enfim, é muito diferente. A definição que a gente dá para meditação depende do contexto ao qual a gente estuda, igual yoga. A definição que a gente dá para a palavra yoga depende do ponto de partida que a gente está analisando. Beleza? Então, meditação é outro termo bastante escorregadio na tradição do yoga. Se você estiver lá sentado em lótus, com as mãos em Shiva Mudra, com os olhinhos fechados, se concentrando no bindu, pensando no luz azul celeste, tá? Tem todo um esquema mental, físico e mental montado para segurar você. Tudo isso está dentro do Pratyahara e do Dharana, do controle sensorial da concentração, mas não é meditação ainda. Se você falar assim, não, agora eu estou meditando, só significa que você não está meditando. Quando é que você sabe que esteve meditando? Sempre depois que você sai da meditação. Você só sabe que meditou no futuro, depois que você sai da prática. Você tem aquela sensação de paz mental e serenidade emocional profunda. Você sente que saiu de um estado de consciência. Você voltou para o estado de vigília, que também não é sono, onde a gente estava, como Yoga Nidra, que é o relaxamento. Não é? Meditação é sempre consciente. Você está consciente, mas está no estado de contemplação expandida e alterada que produz uma profunda sensação de paz mental e serenidade emocional. É nesse estado que a gente vai entrando em samadhi, um estado de hiperconsciência, mega lucidez, autoconhecimento por excelência, expansão de consciência, enfim, uma série de definições para o termo também, tá? Então é quando eu saio que eu vou estar em meditação. E a meditação para o yoga moderno, nossa, cara, tá uma loucura assim, tá muito gourmetizado, tá muito uma coisa muito estereotipada, sabe? Não tem vivência meditativa profunda. Você pode meditar sentado em qualquer posição. Se você não consegue sentar em lótus, não importa, senta na cadeira. Você não pode fazer deitado, porque deitado o corpo entende uma outra coisa em relação à força da gravidade. Entende que você quer dormir, você realmente vai relaxar, vai dormir. Meditação tem que estar sentado por conta do eixo da coluna vertebral em relação à força da gravidade. Então, o sistema nervoso central entende que você está desperto, acordado. E em estado de meditação, você precisa estar desperto e acordado. Há um consumo muito grande de oxigênio no cérebro também, tá? Então, essa meditação mais yogi, mais autêntica, ela precisa trabalhar com esse protocolo, que é chamado de Samyama. Samyoga, união. Samyama é meditação yogi. Vem pratyahara, controle dos sentidos, dharana, concentração, meditação, que é esse estado expandido de consciência. Tem uma outra definição muito interessante para meditação yogi, que eu gosto muito, que é o estado de intuição linear. De intuição, gente. Intuição é uma faculdade extrasensorial, é uma faculdade do espírito. Intuição vem da mente mais profunda, mais aguçada e mais elevada. Intuição não é cerebral, intuição não é física, não é material, não é imanente. Intuição vem de uma outra camada.
A gente tem momentos intuitivos, né? Tem momentos que a gente desperta a intuição, mas a ideia de Samyama, de Dhyana para o yoga, de meditação, como estado de intuição linear, que é um desdobramento para uma camada superior da própria consciência, da própria mente, do próprio espírito, tá? Isso é bem diferente daquela ideia de mindfulness professada no Ocidente como um tipo de meditação. Mindfulness não é meditação. Mindfulness é dharana, é concentração linear. Você pode ter um estado de presença profunda, mas se você fica nesse estado, você naturalmente vai se desdobrar para a etapa seguinte, que é a meditação. Que a gente vai estar abordando isso também. Beleza? Então, a aplicação prática no ensino do yoga, que eu coloquei lá no texto, né, é trazer essas definições de forma a estar unindo sempre na orientação, na explicação, na condução das aulas, né? O antigo com o moderno, tá? Abraço o moderno, é legal. Abraço o novo, é legal. Mas não abandone o antigo. Não abandone aquilo que já está estruturado e que define o yoga como uma tradição autêntica e verdadeira de autoconhecimento por excelência. Porque se você fizer isso, você não vai estar fazendo yoga, não vai estar ensinando yoga, tá? E como é que a gente desenvolve essa capacidade de estar unindo o antigo com o moderno, né? A tradição literária com o yoga contemporâneo, estudando, praticando aquilo que você estuda, levando para a sua vida aquilo que você estuda. Por exemplo, hoje, após essa aula, eu gostaria muito, eu sei que para alguns lugares vai estar bem tarde, mas desse mais uma lida no artigo que eu mandei para vocês hoje, tá? Vai ajudar a amarrar bem a informação, compreender a ideia do que nós falamos enquanto definimos yoga, né? Para a gente não falar bobagem, tá bom? E ao falar, temos que falar com propriedade, principalmente se você vai ser professor de yoga, né? Então, assim, é, como uma regra de ouro, né, digamos assim, ensinar para o aluno sempre os meios e nunca fazer promessas. O professor de yoga não promete nada. Ele ensina que, havendo esforço, é possível alcançar determinadas habilidades, determinadas expertises, determinadas áreas. E vai ter um avanço, um upgrade existencial. A pessoa vai se sentir realizada. Mas um professor de yoga que promete curar mazelas, resolver problemas, está sendo desonesto com o aluno, tá? Priorizar no ensino a adequação individual. Quando você está dando uma prática com um grupo, né? É claro que algumas sequências são genéricas para o grupo todo, mas tem um olhar em particular com alunos que precisam de uma atenção maior, para você priorizar um tipo de prática que seja mais adequado àquele aluno, principalmente se ele tem alguma limitação de movimento, alguma patologia, algum problema de saúde já sinalizado. Então, cabe ao bom professor adequar a prática para esse aluno, tá? Não fazê-lo seguir com a manada ou negá-lo por ele não se adequar ao grupo. Como é que eu vou rejeitar o aluno por ele não se adequar ao grupo? Se eu faço isso, eu estou deixando de fazer yoga, que sugere exatamente adequação. A palavra yoga é adequação, né? Então eu tenho que ajudar todos aqueles que estão desadequados a se adequar à própria vida, à própria existência. O yoga vai ser uma dessas ferramentas, né? Integrar dentro da prática a ética e a reflexão constante. Sempre falar sobre yamas e niyamas, que é a ética yoga, né? Sempre trazer uma reflexão profunda sobre algum aspecto da literatura, numa linguagem mais coloquial, numa linguagem acessível, fácil, que traduza aquilo que você está desenvolvendo em aula ou fez em aula. Você pode fazer isso no início ou depois da aula. Pode pegar os sutras, ler uma parte, comentar com os alunos, conversar com os alunos a respeito daquilo, perguntar se entendeu, né? E se não entendeu, cabe a você explicar, né? E valorizar, acima de tudo, a consciência e a inteligência. Valorizar a inteligência como discernimento, né? Nunca subestime a inteligência dos seus alunos, das pessoas que procuram vocês para praticar. Então tome cuidado com o que você fala ao ensinar yoga, né? Não queira dizer muito para achar que está dizendo alguma coisa. Diga pouco, mas diga com substância, com conhecimento, com causa, realmente aquilo que você está falando, tá? Tome cuidado. Ficar, sabe aquela coisa de ficar enchendo linguiça na aula ali? Falar, 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 falar e não falar nada? Melhor não falar nada.
Se eu não sabe o que dizer, não diga nada. Eu falo isso para mim o tempo todo. Se eu não sei o que dizer, eu não digo. Eu fico quieto. Isso para tudo na vida. Na minha vida pessoal, na minha vida familiar, na minha vida afetiva, nos meus estudos, meus amigos, com tudo, com tudo. No meu trabalho não é diferente. Porque se falar, vai sair besteira. E palavra solta ao vento não volta mais. O que você falou não desfala, né? Então, às vezes, quando você está começando a dar aulas, eu fiz muito isso, né? Então, eu falava muito pouco. Eu pegava os comandos, os asanas que eu ia dar, algumas poucas orientações e resumia aquilo. Então, tinha um tempo maior. Eu não ficava falando o tempo todo, porque era até bom, né? Porque o aluno vivenciava o asana, ele se concentrava no asana, dava orientação específica e deixava ele lá, bonitinho. E eu falava, ufa, não vou ter que falar nada pelos próximos 2 minutos, né? Mas com o tempo você vai desenvolvendo a expertise necessária para orientar corretamente toda a aula e perceber as diferenças que porventura sejam necessárias ali. O aluno não está conseguindo fazer, caiu, teve um acidente, não entendeu uma explicação, enfim, isso você vai conseguindo com o tempo. Então, assim, sempre valorize a consciência, sempre valorize o discernimento, tanto a sua consciência, o seu discernimento, quanto a consciência do aluno, o discernimento dele, tá? Então, tudo isso vai ajudando a melhorar a forma como você vai apresentando as técnicas, definindo as técnicas, a começar pela própria palavra yoga, tá? Que, repito, é uma palavra bastante escorregadia, tá? Então, a gente, ao falar, eu sempre quando eu vou definir o termo yoga, eu sempre vou partir da literatura. Ou eu vou usar primeiro os Yoga Sutras de Patanjali, Yoga Supressão da Estabilidade da Consciência, eu dou uma pincelada geral no que seja isso, ou se eu estou entrando numa parte mais devocional, espiritual, meditativa, eu parto do princípio da Gita, que yoga é a ferramenta, o uso pelo qual se produz uma vida adequada, né? E ou na Hatha Yoga Pradipika, que é um texto mais contemporâneo, desculpe, um texto medieval, né, mais próximo do período contemporâneo, eu apresento ali dizendo que o yoga é uma ferramenta para levar o indivíduo ao Raja Yoga. Aí é mais complexo, né? E que é o Raja Yoga? A yoga filosófico, conceitual, meditativo, contemplativo, vai ter que explicar um pouco mais. Então a definição de Patanjali para yoga, de tudo isso que eu conversei com vocês, eu acho a mais coesa, mais amarrada. Yoga é a supressão da instabilidade da consciência. Beleza? Claro que não é só isso, né? Ali você só um chamariz, é um gancho para você poder falar da filosofia, falar da ética yoga, falar dos yamas e niyamas, né? Da ética, falar do Ashtanga Sadhana, dos 8 feixes de práticas, falar do Kriya Yoga, do yoga da purificação, falar de Samadhi, da iluminação, do Kaivalya, da libertação, falar dos citas da mente, do prana, dos pensamentos, como é que a mente opera, por que ela tem uma dificuldade de enxergar a realidade, enfim, uma deixa, né? Quando eu vou, professor, o que significa yoga? Ah, yoga. Vocês nunca mais vão dizer yoga é união. Eu tenho certeza disso, né? Yoga é a supressão da estabilidade da consciência. Isso na visão dos Yoga Sutras de Patanjali, aí você vai explicar um pouco mais. Mas como yoga, como dito no início, é bastante genérico, depende muito do contexto ao qual você analisa a pergunta, tá? Ou a palavra, tá? Beleza? Bom, meus queridos e minhas queridas, eu acho que era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Falei bastante, desculpa, por 1h30. Eu achei que eu ia ficar no máximo 1h15. Alguma perguntinha para a gente encerrar? Estão com as orelhas queimando? Eu tô aqui. E aí? Nenhuma Oi, pergunta? Arte. Muitos inscritos. Isabela, Karina, Luiz, Jéssica, Simone. Nenhuma pergunta agora. Quem pergunta? Olha, pois não. Olha, 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 como diz o querido Cortella, se vocês não têm dúvidas, estão mal informados. Mas assim, pensa bastante, reflita, dá uma lidinha de novo no texto lá. Eu sei que vai surgir algumas dúvidas aí. Aí coloca no grupo, beleza? A gente vai conversando por lá. Ok. Amanhã eu vou colocar alguns materiais de apoio para vocês. Vou colocar algumas provocações também. E eu quero provocá-los ao diálogo, à discussão, ao debate.
Certinho? Ok. Então, se não temos perguntas, ficamos por aqui. Beijo no coração, fiquem com Deus, boa semana, a gente se vê na Uhum. próxima. Tchau, tchau. Boa noite. Fiquem bem. Obrigada, boa Tchau. noite. Tchau, tchau. Agora eu tenho que desligar aqui. Só não sei aonde. Ai, ai. Vamos lá. Pará, pará.